Força e confiança em Deus. Todos nós podemos relembrar um momento ou situação em que alguém em nossas vidas demonstrou força. Não estou falando de força física, como um pai levantando os filhos em um braço enquanto carrega todas as sacolas de compras no outro. Estou falando de uma força real, aquela que se manifesta quando o desastre atinge. Quando um furacão ou tornado destroem a casa da família, derrubam paredes, quebram janelas, deixando nada de pé. No entanto, o casal que aparentemente perdeu tudo pode sair dessa situação louvando a Deus por terem sobrevivido. Isso é força. Penso em José após uma traição tão grande de seus irmãos, uma traição de seu próprio sangue. Eles o abandonaram para morrer, mas ele os perdoou. Não sei se você realmente entende o nível de força e graça que é necessário para fazer isso. Se fosse um estranho que o deixasse em um poço para ser vendido como escravo ou morrer, talvez fosse suportável. Mas sua própria família? Isso é mais doloroso para quem eles eram. No entanto, José recebeu a força para perdoar, e ele o fez graciosamente. Não foi um perdão impulsivo. Gênesis 50, 19-21 diz: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. Este é um homem falando de uma posição de força, uma força no Senhor. Não é possível perdoar algo assim por vontade própria. É pela graça. Assim, ousaria dizer que todos nós, independentemente da denominação, se somos assembleianos, batistas, não se acorda simplesmente possuindo a força e confiança para enfrentar um Golias, nem mesmo Davi pôde fazer isso. A Bíblia afirma em 1 Samuel 17, 34-36. Mas Davi respondeu: Teu servo era pastor do rebanho de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e agarrava uma ovelha da manada, eu descia atrás dele, atacava-o e livrava a ovelha de sua boca. Se ele se virava para mim, eu o pegava pela juba, o golpeava e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi enfrentou leões e ursos antes de poder enfrentar um guerreiro gigante. Deus o submeteu a esses testes para construir sua força. E acredito que Deus faz o mesmo conosco, como cristãos. O Senhor nos leva a diferentes lugares em nossas vidas para que possamos ser testados e crescer. Um teste aqui para fortalecer sua fé, um teste ali para fortalecer sua necessidade de ler a palavra de Deus, um teste adicional para fortalecer sua vida de oração. Cada teste tem um propósito, cada teste serve para você ser uma pessoa mais firme. Ele trabalha em sua paciência se essa é a área em que você é fraco. Ele trabalha para humilhá-lo se o orgulho está atrapalhando o reino dele. E deixe-me dizer uma coisa. Através de tudo isso, através de todos esses testes, você aprende a confiar em Jesus. Aprende a confiar verdadeiramente nele, e é aí que encontra a força real. A única razão pela qual Davi pôde enfrentar Golias foi porque Davi confiava em Deus. Ele confiava em Deus para levá-lo adiante, e isso era a sua força. A única razão pela qual José pôde perdoar seus irmãos foi porque José confiava em Deus. Ele confiava que o que foi planejado para o mal, o Senhor o transformaria para o bem, e isso era a sua força. Moisés pôde enfrentar o faraó porque ele confiava no Deus que é poderoso. Estou falando diretamente para você, se sentir impotente na situação em que se encontra. Até começar a confiar em Deus, nunca terá força verdadeira, duradoura e real. Isaías 40, verso 29 nos diz que ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. A confiança em Deus gera destemor, gera tenacidade e coragem. Quando Pedro andou sobre as águas, foi porque confiava completamente e totalmente.
Isso significava que as leis da natureza não se aplicavam porque ele confiava em Deus. As leis da gravidade ou da física não importavam simplesmente porque ele confiava totalmente em Deus. Mas no momento em que essa confiança não era total, no momento em que essa confiança começou a vacilar, ele começou a afundar. Ouça-me quando digo isso, os mais fortes entre nós são aqueles que confiam plenamente em Deus. Jó não teria passado pelo que passou e permanecido fiel se não confiasse plenamente em Deus. Abraão não teria chegado tão perto de sacrificar seu único filho, seu filho milagroso, se não confiasse em Deus. Então, eu pergunto a você: você tem força real? Você confia em Deus? Estou pessoalmente orando por fé sem fronteiras. Quero acreditar com todo o meu coração e alma, com cada fibra do meu ser, que Deus pode fazer o impossível. Ele pode me usar para sua glória. Ele pode me curar das cicatrizes de um passado doloroso. Na vida, frequentemente carregamos vários fardos e pressões. Às vezes, esses fardos e pressões podem nos deixar totalmente exaustos, a ponto de não conseguirmos mais carregá-los. Mas não se esqueça, Deus é a nossa confiança e ajuda. Deuteronômio 31 verso 6: Esforçai-vos, e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, ou não te deixará nem te desamparará. Para te ajudar, vou deixar um vídeo com 12 versículos falando de fortalecimento espiritual. Curta e compartilhe.